Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. É uma honra para a gente, enquanto Sicredi, estar aqui falando sobre um assunto tão importante que é a gestão financeira. Eu sou a Fernanda Breda, trabalho como responsável pelo Programa de Educação Financeira da Sicredi Unestados e é a nossa missão levar, assim, agregar renda para as nossas comunidades e contribuir para a qualidade de vida da nossa sociedade. E num momento tão conflituoso como esse, a qualidade de vida ela está sim muito conectada com a nossa questão financeira. E falando de empresas, falando da situação logística, falando das nossas vidas mesmo, tanto vida pessoal quanto vida do empreendedor. Quantos assuntos perpassam, não é mesmo? Por isso a gente reservou esse espaço aí para conversar, para a gente refletir um pouquinho sobre esses assuntos que muitas vezes estão tirando um pouquinho do nosso sono, que a gente sabe que está passando por um período de crise, o nosso país está passando por uma crise aí, o mundo está passando por uma crise da saúde, dessa área que está um pouquinho conflituosa, mas as crises são cíclicas. Então, como é que a gente vai sair desse momento? Que aprendizados a gente vai ter? Então, o nosso papo hoje é levar um pouquinho desse conhecimento para a gente poder aí sair um pouquinho mais aprender um pouquinho mais nesse momento também. Então, pessoal, a ideia é que a gente leve mais saúde financeira para o nosso negócio. Por que saúde? Porque sim, ao mesmo tempo que a nossa saúde está em crise, a saúde financeira do nosso negócio também, em determinados momentos, também passa. Às vezes, no momento que a gente constituiu ele, a gente precisou dar uma analisada se estava tudo ok. E quem sabe agora ele também balançou. Então, é isso que a gente vai analisar. Por quê? Porque muitas vezes a gente está numa situação da ilusão dos superpoderes. Quando a gente às vezes é um pequeno empreendedor ou tem um pequeno empreendimento, um pequeno negócio, a gente tem algumas ilusões, algumas falsas ideias ou falsas percepções. Algumas. Eu não preciso estudar, ou eu consigo sem a ajuda de ninguém, eu faço do meu jeitão mesmo, sempre funcionou assim, sempre deu certo, não é porque agora o momento é diferente, até agora deu desse jeito, ou eu sou pequeno, a administração é coisa de empresa grande, comigo não teria por que ser diferente. Então a gente precisa, na verdade, esses são alguns pensamentos que acabam impedindo a gente de impulsionar algumas coisas maiores. E por mais que alguns pensamentos a gente pense, tá, mas esse não é o momento, é o cenário todo que está convidando para essa mudança, vamos deixar esses pensamentos um pouquinho de lado. São ilusões, são coisas ilusórias que a gente não pode se abraçar ou se segurar para deixar de impulsionar coisas maiores. E aí uma pergunta é se alguém de vocês, em um determinado momento, seja na caminhada profissional ou pessoal também, enquanto trajetória empreendedora, já se sentiu assim também. Cansaço extremo e cada vez menos produtivo. Vamos pensar assim no momento de agora. Se em um determinado momento a gente olhou assim, nossa, a gente está trabalhando, está colocando nossos esforços, nossa família também está ajudando e a gente sente que não está produzindo ou que nossos esforços não estão dando resultado. Ou também trabalha, mas nunca tem dinheiro, nunca tem retorno financeiro. Talvez nunca está conseguindo realizar os seus sonhos ou fazer aquele investimento que a gente tanto almeja, aquilo que a gente tanto deseja na nossa empresa. Distanciamento e problemas familiares. Existe um conceito muito importante na psicologia que traz que nós somos seres sistêmicos. Que hoje eu estou falando enquanto Fernanda, mas em nenhum momento eu deixo de ser a Fernanda filha, a Fernanda irmã, a Fernanda esposa, a Fernanda vizinha. Ao mesmo tempo que eu venho aqui enquanto profissional, eu também preciso ter os meus outros pilares muito bem equilibrados para poder estar bem aqui hoje. E se eu não tenho o meu pilar família, o meu pilar saúde, o meu pilar espiritual bem equilibrado, como é que eu vou conseguir conduzir esses outros? Então, como é que estão essas outras questões da minha vida? Estão bem equilibradas?
E outra questão, perda do propósito. Por que é que eu empreendo mesmo? Chega um momento em Y da nossa vida que a gente está numa encruzilhada. Por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que eu comecei mesmo? Que eu não lembro por qual razão isso tudo teve início. Então, se a gente já se sentiu assim, é para a gente ficar bem tranquilo, porque a gente não esteve sozinho. Todo mundo, num determinado momento da caminhada, já esteve assim. E o que é importante a gente considerar é que a chave disso tudo é o equilíbrio. É aquilo que a gente falou do ser sistêmico, estar equilibrado. E o equilíbrio é muito mais do que um número, é uma transformação. É o momento que eu entendo que sim, é aquele momento que eu coloco todas as coisas na balança e eu entendo o que realmente é importante. É claro que ter as finanças equilibradas do meu negócio são importantes. Eu tenho família, eu tenho empregos, eu tenho geração de renda, mas como é que eu faço todos esses balanços e as coisas de forma assertiva para que isso continue sendo impulsionado? E aí, quando isso começa a ser transformado, eu tenho mais tempo e qualidade para passar o meu tempo com a minha família e com aquelas pessoas que eu amo. Ao mesmo tempo, eu tenho mais confiança e motivação no meu dia a dia e, consequentemente, com aquelas pessoas que estão ao meu lado. Talvez são os meus colaboradores, as pessoas, os meus fornecedores, as pessoas que dependem de mim e que eu dependo também. E saúde, tempo para cuidar de mim e fazer o que eu gosto. Porque não adianta, se eu não estiver 100% de bem comigo, talvez eu não vou conseguir imprimir no meu trabalho, ou no meu propósito, ou na razão daquilo que eu estou fazendo, 100% o que eu sou. Por isso, o equilíbrio é a chave. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, e que bom que a gente está nesse momento, que pena que a gente não pode estar próximos, conversando nesse momento, que é muito mais reativo isso do que proativo. Mas que vocês se perguntem, e se vocês tiverem um papel e uma caneta, que vocês coloquem isso no papel e numa caneta. O seu negócio dá lucro? Sim ou não? E aí, se você acha que sim, como que ele dá lucro? A gente olha lá nos balanços do final do mês, tal, coloquei, sim, realmente está dando lucro, eu termino positivado, ok? Ou não, realmente não dá lucro. E se não dá lucro, por que não dá lucro? É o meu preço de venda que não está adequado? Eu tenho custos muito exagerados, quem sabe até o meu ponto de venda não é, o local onde eu estou colocado, o aluguel é muito alto, os meus custos mensais. O que não está adequado? O que pode ser revisto? Ou quem sabe, o que eu estou fazendo nas contas do dia a dia? Ou naquelas contas no básico, que talvez pode ser revisto e que talvez eu possa ajustar para o meu negócio dar lucro sim, desconsiderando o cenário. Então, muitas vezes, a gestão financeira do nosso negócio é, primeira coisa, papel e caneta. Papel, caneta e autoconhecimento, franqueza com a gente mesmo. E aí, quando eu começo a olhar mesmo, colocar num papel, conversar comigo mesmo, não, eu vou jogar limpo, vamos ver aqui se dá lucro, eu não vou me enganar, eu começo a entender que existem alguns vilões que impactam no meu lucro, que impactam lá no meu negócio. E aí, enquanto Sicredi, a gente trabalha com a educação financeira de uma maneira muito mais macro. A gente trabalha com a educação financeira no chamado programa Cooperação na Ponta do Lápis. Porque muito mais do que cooperar para uma vida financeira sustentável, a gente quer que esse programa, ele não ajude só agora. Não é só para esse momento, é para esse momento que vai passar, é para os próximos que vão vir e é para os momentos bons a gente continue crescendo, para que esse momento seja cada vez mais... O momento difícil vai passar, crises são cíclicas, momentos bons também vão chegar e que esses momentos bons sejam perenes também. Mas aí, quando a gente começa a identificar esses vilões, a gente consiga derrubá-los. E aí vamos conhecer um por um e quem sabe identificar onde estão, quais são eles, quem sabe que estão nos impedindo de crescer um pouquinho. Primeiro, é meu ou da empresa?
Já vamos entrar bem no assunto deles. Registro e calculo tudo de cabeça. Esse não é um problema só do empresário, é um problema da pessoa física. Quantos de nós anotam os nossos gastos realmente no papel? É difícil de fazer isso. E não, na verdade não é difícil, é trabalhoso, toma tempo. É uma coisa que exige que a gente sente lá no final do dia e anote, a gente não tem tempo para isso. Então é uma coisa muito mais de revisar hábitos. Vendo mais, lucro mais. Será mesmo? Sonho com carneirinhos ou com carnezinhos? Já vamos ver com o que a gente está sonhando. E corro, corro, corro e não saio do lugar. Agora a gente vai ver um por um qual deles ou quais deles estão impactando no nosso lucro. É meu ou da empresa? Se é meu e eu sou a empresa, então é meu e da empresa. Uso o dinheiro da empresa para pagar as contas pessoais ou da família. Quem nunca fez isso? Quem nunca puxou lá na gaveta, ó, tirou dinheiro do caixa para dar ao filho comprar um lanche e não contabilizou? Ou puxou lá dinheiro do caixa, preciso pagar gasolina, ou precisei fazer compras no mercado, ou precisei pagar uma conta e não contabilizei. A questão é que muitos negócios começam a ter problemas financeiros quando a gente não separa o que é conta pessoa física de pessoa jurídica. Então, antes da gente começar, no momento que a gente começa, no decorrer e no encerramento, a gente precisa ter muito claro o que são contas da casa, o que são contas da família, o que são contas pessoa física e o que são contas da empresa. É essa separação muito bem feita que vai nos ajudar a esclarecer, sim, é um dos vilões que vai nos mostrar se o nosso negócio está dando lucro ou não. Porque é aí que eu vou saber, realmente, estamos gastando muita gasolina com a empresa ou não? Estamos gastando muita gasolina em casa ou não? Se o nosso negócio é dentro da nossa casa, que a gente possa então fazer uma média, um parâmetro. É a gente que conhece o nosso negócio, então é a gente que precisa colocar no papel bem direitinho e bem separado. Então, por isso, separar os custos, os gastos é muito importante. Definir o que é PF e o que é PJ. Já é aqui que começa um passo muito importante. E aí definir o faturamento, que é a soma de todas as vendas, ou seja, de todos os produtos e serviços que uma empresa realiza em um determinado período. E a pessoa física, ela tem o prolabore, ou seja, o salário do dono, né? Separar o dinheiro do negócio, do seu negócio, é a chave para os dois terem sucesso. O seu negócio e você. Ou seja, o salário que você retira mensalmente do seu negócio é o seu prolabore. Então é você quem vai decidir, lá no final do mês, teve faturamento, que vai decidir qual é o seu prolabore, qual é o seu salário. Mas ele tem que ser assertivo, adequado com a realidade. A realidade dos seus custos, os custos da sua empresa e o faturamento. Por isso que é uma análise muito importante a ser feita. E aí, para a saúde financeira da sua vida e do seu negócio, defina um prolabore. E aqui algumas dicas, faça as suas contas pessoais e avalie qual o valor mínimo que você precisa receber mensalmente. Colocou lá numa planilha, as nossas contas mensais enquanto família, os nossos gastos são esses. Mas vamos lá, nós estamos num período conflituoso. Alguns supérfluos naturalmente precisam ser deixados de lado. Nós precisamos atentar para um orçamento de guerra. O momento agora é deixar supérfluos, deixar coisas de segundo plano de lado e atentar para as coisas que realmente são importantes. Então, vamos estabelecer um orçamento mensal com base naquilo que realmente é necessário para conseguir definir esse nosso prolabore. E a partir daí, comparar esse valor desejado ao nosso faturamento. Se o valor desejado for maior ou praticamente igual, aí a gente vai ter que ver uma forma de aumentar esse nosso faturamento. Porque senão a gente vai terminar com um déficit no nosso caixa e não é a intenção.
O ideal do Prolabore é que ele não seja tão baixo a ponto de você precisar fazer outras retiradas da empresa, porque situações de emergência podem existir. Quantos de nós se viram em uma situação de emergência nesse cenário? Quantos tinham uma reserva de emergência? E quantos viram a sua importância num momento de crise agora? Então, ter uma reserva de emergência é muito importante. Por isso também é importante a gente considerar esse aspecto. Mas também ele não seja tão alto a ponto de prejudicar o lucro e o crescimento do negócio. Por isso é importante aí esses quesitos para a gente definir o Prolabore. Item 2, o segundo vilão, registro e calculo tudo na cabeça. Quem nunca deixou de registrar todas as entradas e saídas da empresa? Ou não precisa nem ser todas, uma que basta. Quem nunca? A gente confia muito na nossa memória, mas às vezes a gente não lembra nem do que a gente almoçou. Não vamos usar o exemplo de domingo, porque geralmente a gente almoça churrasco no domingo. Vamos usar o exemplo da última quinta-feira. O que a gente almoçou? Às vezes a gente não lembra. Que dirá uma venda que a gente fez há 2 dias? Quantas pessoas entram no nosso empreendimento diariamente? Quem sabe quantas vendas a gente faz? Quantos suprimentos, quem sabe, a gente precisa comprar? E se a gente não anota, quem garante que a gente vai lembrar? E depois, no final do mês, são 30 dias que se passaram. Quantas informações o nosso cérebro armazenou? Então fica muito mais difícil depois lembrar. Por isso, ó, exemplo, recebi uma venda e já paguei um boleto sem realizar nenhum registro ou controle. Muito facilmente essa informação vai passar despercebida da minha cabeça. Então aqui, ó, a gente deve sempre registrar em 2 situações: quando a gente pagar a despesa ou quando a gente receber um dinheiro, no caso as vendas. Já vamos ver um exemplo bem prático de como isso funciona. Gente, é registrar absolutamente tudo. E aqui uma dica, de pessoa para pessoa. Não é fácil, não é fácil. Assim como quando a gente era pequeno, também não era fácil escovar os dentes após cada refeição. Mas a gente se habituou, porque a gente viu que esse hábito era saudável. Saudável para a nossa saúde física. Esse hábito é saudável para a nossa saúde financeira. E conforme a gente vai fazendo, a gente vai vendo que ele traz resultados positivos, porque é a partir dele que a gente vai vendo aonde a gente, quem sabe, pode segurar, quem sabe a gente pode fazer algum ajuste, e a gente vai ver aqui pra frente com um exemplo bem prático. Por isso, assim, é um hábito, a gente vai fazendo, até que ele vai se tornar automático, mas precisa começar. Então, registre absolutamente tudo, não importa se forem grandes ou pequenas quantias. Quando registrar, tente manter sempre o mesmo padrão de detalhes, separando o que é saída, no caso as despesas, e o que é entrada, no caso a venda, né? Tente fazer esse trabalho todos os dias ou guarde o comprovante. Por exemplo, final do dia não deu para anotar, guarde os comprovantes e no dia seguinte anota. A nossa memória é falha. Antigamente a gente lembrava sim com muita facilidade aniversário das pessoas, telefone celular. Hoje em dia, ainda bem que existe Facebook e agenda do telefone celular. Hoje a gente não lembra de nada. Imagina isso. Então não vamos confiar na memória. E a ferramenta certa, pessoal, olha só, não existe ferramenta certa. É aquela que funciona melhor para cada um. Pode ser caderno, pode ser aplicativo, pode ser planilha, pode ser aquela que melhor funcionar. Não existe receita para esse bolo. É aquela que eu gostar mais. E aqui está o exemplo prático. Então, por exemplo, eu cheguei lá no meu caixa, tem R$800. Aqui é o exemplo. Então, a entrada, né? Então, fiz uma venda de R$500. O caixa, ideia é como se fosse uma planilha, né? Já soma automaticamente 1.300. Aí, fiz o pagamento do aluguel da minha sala. Saiu R$1.000, 300. Aí eu já vou descontando, já vou fazendo esse cálculo para ter uma noção de como é que está o meu caixa. Fiz o pagamento da luz, já descontei lá do caixa. Fiz o pagamento do Simples, já descontei lá do meu caixa, R$50. Entrou o cheque, entrou um pagamento, R$150, positivou lá, R$200.
fiz uma venda de R$500 e assim vai acontecendo, ó, venda em dinheiro, manutenção do equipamento, um pagamento que eu fiz. Por que que isso é importante? Porque se a gente vai deixando 1 ou 2 dias passarem, isso é coisa que às vezes acontece em meio dia. É muita informação para depois a gente equilibrar. E é essas informações que vão se perdendo e que vão descontrolando as finanças do nosso negócio. Terceiro vilão, vendo mais, lucro mais. Será? Quem nunca confundiu o recebimento das vendas com o lucro? Principalmente, pessoal, porque assim, ó, exemplo, vendi acima do esperado no Natal e comprei um celular novo sem prever pagamentos futuros. Existem épocas, vocês que estão no comércio sabem isso melhor que ninguém, são momentos sazonais, momentos que vendem mais, está aí chegando o período do Dia dos Namorados. Quantos momentos sazonais? A gente precisa entender esses comportamentos de mercado também. Então, assim, entender e criar, da mesma forma que a gente precisa preparar reservas de emergência para a situação pessoa física passar por uma situação conflituosa, também, enquanto empreendimento, a gente precisa prever essas situações. E até porque o mercado é dinâmico, é sazonal, então tudo isso deve ser considerado. E aqui, ó, entender a diferença entre faturamento e lucro. Faturamento, né, é o valor total de vendas num determinado período, e lucro é o faturamento, no caso, descontando os custos fixos, no caso, aluguel, descontando os custos variáveis, as despesas variáveis do negócio, luz, manutenção, enfim, as despesas do simples, salário estabelecido para você, salário de funcionário, enfim, todas as outras questões. O lucro é o que vai sobrar depois de tudo isso, então acaba que ele é muito menor do que o nosso faturamento. Então precisa ser levado em consideração sim, porque às vezes o nosso olho, uau, faturei tudo isso. Faturamento é uma coisa e o lucro é outra. Quarto vilão, eu sonho com carneirinhos ou carnezinhos. E aqui vem uma palavra muito importante. Quem nunca se deparou com contas que não estavam no seu planejamento? A gente planeja tantas coisas boas a longo prazo, mas quem é que estava planejando um período de crise para agora? Para 2020 a gente imaginava tantas coisas boas, estava imaginando aí as famílias fazerem, quem sabe, uma viagem, os filhos fazendo vestibular, entrando na escola, autoescola, ampliar o seu negócio, quantas coisas, não é mesmo? Quem imaginava que a gente não poderia sequer se dar um abraço? Não era esse o plano. Da mesma forma que talvez não era o plano a gente ter mais boletos, ou ter que diminuir a nossa equipe de trabalho, ou ter que diminuir a nossa equipe de vendas, ou ter que rever o nosso fluxo de trabalho também. Por isso, pessoal, essas contas, essas questões, a gente precisa prever. Por mais que o futuro seja imprevisível, a gente precisa, às vezes, estar preparado para um cenário conflituoso. Então aí, ó, ter previstas e organizadas todas as despesas do negócio para um possível cenário de crise. A gente comentou anteriormente que as crises são cíclicas. Essa foi passageira, mas a gente não está livre de vivenciar uma próxima. E que aprendizado a gente vai levar desse momento? Para uma próxima crise, como é que a gente vai querer estar preparado? Porque ninguém está livre de uma próxima também. Então, vamos olhar para os nossos gastos dos últimos 3 meses, o que a gente lembra, o que anotou, e separar o que é fixo, que tem todos os meses, e o que é variável, que tem conforme a quantidade de trabalho. A partir disso, fazer uma previsão dos gastos dos próximos 3 meses e uma planilha, ou onde preferir. Claro que talvez esse cenário vai ser um pouquinho diferente dos anteriores, do que a gente costumava viver. Quem sabe a gente vinha de um momento muito bom e agora a gente vai ter que se readequar, vai ter que se reinventar. Mas e aí? O que eu posso aprender disso tudo? Organizar as despesas por data de vencimento, porque a partir daí eu sei, ó, dia 10 eu tenho tais compromissos, dia 20 eu tenho tais compromissos, e assim eu acabo que em nenhum momento eu me coloco em uma situação de chegar no vermelho em alguma dessas datas.
Criar uma reserva de curto e médio prazo para usar nos momentos em que houver imprevistos ou oportunidades. Imprevistos, uma situação de crise talvez como agora. Quem sabe eu tive que fazer algum reajuste na minha maneira de trabalhar, ou quem sabe a situação de agora me apresentou uma oportunidade de ampliar a minha capacidade de trabalho. Não sei, eu tenho que olhar lá dentro, na forma como eu estou trabalhando e ver o que esse cenário me trouxe. E aí, gente, o último vilão, corro e não saio do lugar. Quem nunca trabalhou muito e não viu a cor do dinheiro? E aí, gente, tem uma dica do Sebrae. O Sebrae é muito parceiro nosso enquanto Sicredi. E aqui tem uma dica, um vídeo que a gente gosta de transmitir para vocês com relação à precificação, porque muitas vezes a gente acredita que está fazendo tudo certo e a questão é muito elementar. E aí tem uma dica super bacana para compartilhar com vocês. E aí, será que você está cobrando o preço certo no seu produto ou serviço? Vamos falar sobre isso? Imaginemos uma empresa que revende canetas. E essa caneta, o custo variável total seja de R$1. Imagina que esse empresário resolveu vender essa caneta por R$2 com aquela mentalidade. Estou ganhando 100% em cima. Será? Vamos pensar. Esse empresário está vendendo 800 canetas por mês em média e o custo fixo total da empresa dele, isso englobando o aluguel de onde ele está instalado, o custo de energia, telefone, etc., seja de R$1.000. 800 canetas vezes R$2, que é o preço de venda dele, então ele está faturando no mês, está entrando para a empresa dele R$1.600. R$800, R$1 de cada caneta, ele tem que pagar 800. Então, dos 1.600 que entrou, ele paga 800, sobra 800 para ele. Sabe o que isso significa? 50%. Não são 100% que sobraram. E mais, desses 800, ele ainda vai ter que pagar todo o custo fixo dele. Esse custo fixo de R$1.000 faz com que o resultado da empresa dele nesse mês seja de R$200 negativo, ou seja, prejuízo. Mas eu não estava ganhando 100% em cima? Essa é a questão. Não é o preço de venda que vai gerar o resultado para você, mas sim a combinação daquilo que você colocou como estratégia de preço de venda em relação a todo o mercado. Então, para calcular o seu preço de venda, uma coisa extremamente importante, além de uma análise financeira, com as fórmulas, etc., você precisa também estar observando o mercado, observando quanto o teu cliente está disposto a pagar, observando por quanto os seus concorrentes estão oferecendo e, lógico, quanto o teu fornecedor te entrega esse produto que vai gerar um impacto financeiro. Vamos imaginar dois cenários diferentes e um deles, por conta do valor que o fornecedor dele oferece, ele resolve baixar um pouco o preço dele. Imagina que ele está vendendo agora essa caneta a R$1,50 e por causa dessa promoção de R$1,50, ele conseguiu aumentar as vendas dele para 3.000 canetas. R$1,50 vezes 3.000 canetas, o faturamento dele subiu para R$4.500. R$1 para cada caneta dessas 3.000, ele tem que pagar 3.000 de custo, sobrou 1.500, paga os 1.000 de custo fixo e sobra R$500 no final do mês. Ou seja, ele baixando o preço de venda dele, ganhou muito mais do que a R$2. Percebe a diferença? Ou, inverso, imagina que ele resolveu aumentar muito o preço de venda dele, ele dobrou. Ao invés de R$2, ele está vendendo agora a R$4. Só que a R$4 ele diminuiu a venda dele bastante, ele vendeu metade dos produtos. R$4 vezes 400 canetas, ele faturou 1.600. As mesmas 400 canetas a R$1, ele teve que pagar R$400. 1.600 menos 400 sobrou 1.200, que pagando os custos fixos de 1.000, sobrou 200 no final do mês. Ou seja, em dois exemplos dá para ver que dependendo do estudo que você fizer do seu mercado, você vai perceber que o impacto do valor que você coloca pode gerar maiores ou menores resultados, pode gerar realmente prejuízo ou lucro no teu negócio de acordo com aquilo que você estudou. Concluindo tudo isso, para que você tenha um preço de venda adequado,
É importante que você esteja observando uma análise de mercado e uma análise financeira para que o seu preço esteja o mais adequado possível ao mercado, de forma que você tenha melhores resultados e atenda à necessidade do seu cliente. Quer saber mais sobre a gestão financeira da sua empresa? O Sebrae tem treinamentos específicos sobre isso. Acesse os links na descrição desse vídeo. Pessoal, fez sentido esse vídeo? Muitas vezes a gente precisa rever, não é mesmo? As coisas parecem que estão perfeitamente alinhadas e é só um detalhe. Então a gente precisa dar, quem sabe, só uma ajustadinha, uma olhadinha. Então, pessoal, por que é tão importante a gente dar uma olhada com carinho nisso? Porque são formas de combater esses 5 vilões que vêm para desestabilizar muitas vezes financeiramente o nosso negócio. Então, como combater? Primeiro, lei. Separar as contas PF e PJ. Não adianta, para eu ter sucesso no meu negócio, eu preciso separar a minha conta pessoa física da pessoa jurídica, invariavelmente. Começa por aí. Segundo, fazer o registro de tudo, sem cálculos mentais. Vamos lá, a gente tem o suporte, a ajuda de recursos que podem ser muito nossos parceiros, planilhas que nos auxiliam, então vamos utilizar desses recursos que estão aí para nos auxiliar. E que bom que hoje eles existem para impulsionar cada vez mais. Diferenciar o que é faturamento de lucro. Porque muitas vezes está aí, esse também é um detalhe, o faturamento nos brilha o olho, porque ele é o bruto, ele é aquilo que parece tão, nossa, aquele valor, e na verdade entender que o lucro, ele sim é menor, o faturamento é tudo aquilo que é muito, então diferenciar esses dois. Planejar e organizar as finanças, isso para a vida pessoal, para a vida do empreendedor, isso, planejamento é a palavra-chave para qualquer circunstância. E por fim, ter atenção ao preço de venda, porque às vezes a gente acaba pecando nesse detalhe, então precisamos dar uma ajustadinha sim. E pessoal, o momento que a gente vive, ele é conflituoso e enquanto Sicredi, a gente busca cooperar ainda mais com as nossas comunidades e recentemente a gente lançou o Sicredi Conecta, porque a hora de cooperar ainda mais é agora. Então esse aplicativo ele está disponível para os associados, está disponível na App Store e no Google Play, então é só buscar lá, abrir a App Store ou o Google Play, buscar Sicredi Conecta e a gente pode ir lá. Tem algum produto ou serviço para vender? Tem, quem sabe, alguma coisa lá em casa que já pode colocar para venda, ou empreendedor, ou serviços que a gente preste, enfim. É uma ferramenta de marketplace para impulsionar ainda mais os negócios locais. Então é uma forma que a gente também busca para promover essa integração e essa intercooperação entre os nossos associados. Então baixa lá, busca lá e com certeza a gente espera que vocês façam excelentes negócios por meio desse aplicativo e dessa ferramenta. E aí, pessoal, experimente novos hábitos, principalmente assumam novos desafios nesse período que está convidando a gente para o novo. Como é que a gente vai sair desse momento tão conflituoso? Vamos colocar em prática e assumir 4 compromissos que não são difíceis. Vamos lá, registrar suas vendas e despesas a partir de agora. Olha aqui, seja na planilha, seja em aplicativo, seja em caderninho, aquilo que funcionar melhor para você. Entenda que para esse bolo não existe receita. Existe aquilo que funciona melhor para você. Por muito tempo eu dizia, tem que ser dessa forma. Por muito tempo a gestão financeira ela ficava muito chata na cabeça das pessoas porque a gente tinha essa ideia de que é só fórmula, de que é só planilha, de que é só conta. Não é. É para ser uma coisa bacana, porque ela é aquilo que funciona melhor para mim e aquilo que vai funcionar melhor para você. Então encontre a melhor forma e teste. Teste aquilo, vai testando. Testa um, não gostou, testa outro e é assim que funciona. Converse com as suas famílias sobre os seus objetivos e se organizem juntos. Tudo aquilo que a gente faz junto funciona melhor.
Quando a gente senta, se organiza, conversa, revê custos, revê planejamento, revê o nosso orçamento, se dentro de casa já surte um efeito bacana, imagina para o nosso negócio, contando com o apoio. Contando com o apoio da família, contando com o apoio daqueles que realmente torcem por nós. Então, todo o apoio neste momento é importante. E quando a gente fala juntos, a gente fala enquanto instituição financeira cooperativa parceira também. Contem conosco sim, para estar ao lado de vocês neste momento tão difícil também. Tenha um tempo para cuidar do administrativo da sua empresa. Isso também é trabalho e muito importante, por sinal. Não adianta a gente simplesmente deixar isso de lado, é uma coisa que precisa ser olhada e cuidada com muito carinho, porque é isso que vai impulsionar o nosso negócio e é ali que a gente vai saber o que precisa ser revisto e o que precisa ser talvez ajustado, talvez alguma outra coisa que pode ser feita. Então precisamos cuidar também. E tenha disciplina e seja persistente. Isso é muito importante, não só nas finanças, mas em qualquer outro pilar da nossa vida. E principalmente, falando dessas questões das finanças, como qualquer outra questão da nossa vida e da nossa área, enfim, independente de qual pilar a gente esteja falando, cuidar do nosso negócio é cuidar da nossa vida e cuidar da nossa família. A gente, enquanto Sicredi, quer reforçar a nossa missão de contribuir com a qualidade de vida da nossa sociedade. E a gente sabe que estar com tudo isso equilibrado é muito importante. Para nós, estar ao lado de vocês neste momento e contribuir para impulsionar e realizar sonhos é muito importante. Então, contem conosco. Muito obrigada e estamos à disposição.